Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo aí a mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos fazer uma revisão para a nossa prova. Para dar início à nossa aula, nós vamos fazer primeiro a correção das atividades que foi passada na aula anterior, das páginas 60, 61 e 62 do caderno de atividade. Bom, iniciar aí pela quinta questão na página 60. Por meio da visão, podemos perceber as propriedades da luz. Quais propriedades da luz podem ser observadas nas situações representadas a seguir? Então, na primeira situação, nós temos um copo com água e um lápis dentro. Então, refração. A luz muda de direção ao passar de um meio para outro. Então, isso é chamado de refração, que é uma propriedade da luz. Na segunda imagem, nós temos aí o diamante. E a luz é formada por várias cores. Também outra propriedade da luz. Na sexta questão diz assim: os materiais apresentam diferentes características, entre elas a capacidade de formar sombras. Sobre esse assunto, responda as questões. Letra A. A sombra observada na imagem ao lado é de qual objeto? Então, qual objeto está representada a sombra dele aí na imagem? Então, a porta, parede ou cortinas? Então, aí a gente vai marcar um X, né? Das cortinas. Letra B. Como essa sombra foi formada? A sombra foi formada pelo fato de os tecidos das cortinas serem opacos, não permitindo a passagem da luz através deles. Sétima questão. Alice é uma menina que adora se observar no espelho. Utilizando as palavras do quadro, complete o texto que explica como esse fenômeno funciona. Então, nós temos aí as palavras opacos, espelhos, refletida, olhos, linha reta, lisos e menina. Então, a gente vai pegar essas palavras, né? E completar aí as linhas. Então, os, espelho, mostram duas características da luz. Ela viaja sempre em linha reta e é refletida quase que completamente quando atinge objetos opacos e muito lisos. Funciona assim: a luz chega até a menina e uma parte é absorvida e outra é refletida. Então, essa luz chega ao espelho e é refletida novamente até os olhos dela. Então, vejam, verifiquem aí direitinho se vocês acertaram as palavras, certo? Oitava questão. Os olhos são os órgãos responsáveis pelo sentido da visão. Sobre a visão, faça o que se pede. Letra A. Recorte as imagens da trilha lateral e cole-as no espaço a seguir, montando o quebra-cabeça que representa o que acontece quando a luz chega aos nossos olhos, permitindo que enxerguemos um objeto. Então, vocês tinham aí as tirinhas, né? Para que vocês montassem aí. Depois que você montasse direitinho, a figura ia ficar nesse formato aí, tá certo? Então, olha aí se vocês acertaram direitinho. Letra B diz assim: relacione os números da imagem que você montou às etapas da visão. Então, tem 3 etapas aí. Você ia enumerar da primeira até a terceira, tá certo? Então, a primeira, qual será? Então, a primeira, a luz chega à árvore e é refletida até os olhos. Ela passa pela pupila, que pode abrir ou fechar para ajustar a quantidade de luz que entra nos olhos. Em seguida, a luz chega à retina, estrutura onde é formada a imagem invertida da árvore. 3. A imagem formada é enviada pelo nervo óptico ao cérebro,
que a interpreta. Então, verifiquem aí se ficou 1, 3, 2, a sequência correta, tá bom? Na letra C diz assim: explique por que não enxergamos no escuro. Então, porque não há luz para ser captada por nossos olhos, ou seja, a visão depende da luz, certo? Para que a gente possa enxergar, a gente precisa que tenha uma luz, né? Nona, manter a saúde dos olhos é muito importante, pois eles são os órgãos responsáveis por captar a luz, permitindo que o objeto seja visto. Assinale as alternativas que apresentam cuidados importantes que devemos ter com os olhos. Então, a primeira, esfregar os olhos. Isso é uma atitude importante que a gente deve cuidar dos nossos olhos, dessa forma, esfregando os olhos? Não, né, gente? Assistir a televisão a uma distância segura. Isso é cuidar dos nossos olhos, uma atitude que mostra que a gente tem um cuidado com os nossos olhos. Terceira imagem, usar o telefone celular e ler no escuro. Aí não é uma atitude correta para a saúde dos nossos olhos. E a última, usar óculos de sol em dias ensolarados. Aí sim, nós vamos marcar um X, porque assim a gente protege o nosso olho, né? Dos nossos olhos, a nossa visão. 10ª questão. As imagens são interpretadas pelo cérebro, mas nem sempre essa interpretação é correta, pois algumas imagens podem enganar nosso cérebro. Observe as imagens a seguir e depois responda as questões. Letra A. Esta imagem está ou não se movendo? E aí, gente? O que é que vocês colocaram? Embora aparente certo movimento, a imagem está parada, né? Embora parecer que ela está em movimento, a imagem está parada, né? Isso é uma interpretação que o cérebro faz que não é correta, né? Letra B. O que você enxerga nesta outra imagem? O que é que vocês enxergam nessa imagem aí ao lado desse quadro? Então, é possível que vocês interpretem essa imagem de várias formas. Uma possível leitura seria o rosto de um ser humano formado por galhos de árvores, né? Ai, tia, mas eu não consigo ver isso, eu estou vendo outra coisa. Então, vocês podem colocar aí o que vocês estão vendo, tá certo? Na imagem. Aí, foi só o que a tia colocou aí, para vocês verem. Bom, nós encerramos aqui a correção que foi passada na aula anterior e agora a tia vai fazer uma revisão para a prova, tá certo? Então, tá se aproximando aí a nossa prova, né? E nós vamos assistir a revisão para em seguida a gente fazer a prova direitinho, tá bom? Com calma, sem pressa. Vamos lá. O tema do nosso capítulo, né, que a gente vai estudar, que a gente estudou, aliás, para a prova, foi Investigando a Luz. Primeiro capítulo, a gente tinha estudado o som e agora, para essa prova, a luz. Então, ele diz, assim como o som, a luz é um tipo de onda que se espalha até chegar aos nossos olhos. Contudo, diferentemente do som que não se propaga, espalha, na ausência de ar, a luz pode viajar pelo espaço sideral. Um exemplo disso é a luz do Sol, que chega todos os dias até o nosso planeta. A luz é produzida pelo Sol, pelo fogo, pelas lâmpadas e até por alguns seres vivos, como os vagalumes. Nesse caso, dizemos que são corpos luminosos porque produzem a própria luz. Então, gente, corpos luminosos são seres que produzem a própria luz ou objeto. No caso, o sol, o fogo, as lâmpadas, certo? O vagalume são exemplos de corpos luminosos. Por quê? Porque produzem a própria luz, certo? Os corpos luminosos são considerados fontes de luz. O Sol e as outras estrelas são fontes de luz natural. Já as lâmpadas ou as telas de computadores
são fontes de luz artificial. Foram produzidas pelo homem, não é isso? Pois foram desenvolvidas pelos seres humanos, certo? Então, a fonte de luz nós temos ela natural e também temos artificial. Nós vimos também materiais opaco, transparente e translúcido. Então, o primeiro opaco diz o seguinte: o papel é um exemplo de material opaco, ou seja, ele não deixa a luz passar. Por isso, não conseguimos ver o que está atrás do quadro. Além do papel, a madeira, alguns tecidos e uma parede de tijolos são exemplos de materiais opacos. Então, a gente estudou material opaco, exemplos de materiais opacos: madeira, tecido, alguns tipos de papel, tijolo, né? Por que são opacos? Porque ele não deixa atravessar a luz, né? Como está mostrando aí na imagem para vocês. Então, nós temos outro, que é o transparente. Nesse caso, conseguimos ver o que está atrás do quadro, porque há um vidro preenchendo. E o vidro, assim como o acrílico e alguns tipos de plástico, são exemplos de materiais transparentes, isto é, que deixam a luz passar. Então, transparente, né? Que deixa a luz passar. A gente consegue ver direitinho o que está por trás aí desse material transparente, né? Que é o globo terrestre. E o terceiro, translúcido. A luz se desloca sempre em linha reta, sendo bloqueada por materiais opacos ou se mantendo em linha reta ao passar por materiais transparentes. Entretanto, existem materiais que não são opacos e nem transparentes, como o vidro fosco, papel manteiga. Esses materiais são chamados de translúcidos. Ao atravessá-los, as ondas luminosas são desviadas e a imagem que vemos não é nítida. Então, translúcido é aquela imagem embaçada, como você está vendo aí no exemplo do livro, né? A gente não consegue ver com tanta nitidez o que está por trás desse material, certo? Então, esses três materiais que a gente viu aí: opaco, transparente e translúcido. Opaco não deixa passar, né, a luz de maneira alguma. Transparente deixa passar a luz e a gente consegue ver totalmente o que está no outro lado. E translúcido, a gente vê a imagem meio borrada, né? Não é com nitidez. Nós vimos também as características da luz. Então, a luz viaja em linha reta, certo? A luz que sai das lâmpadas se propaga em linha reta. Isso também ocorre com a luz natural, como a luz do sol, pois a luz é uma onda que se propaga em linha reta. Então, a primeira característica da luz, ela se propaga em linha reta. A luz, ela pode ser desviada. Quando passa por um objeto transparente ou translúcido, ou quando muda de meio, como do ar para a água, a luz pode ser desviada de uma direção para outra. Esse processo é chamado de refração. A gente acabou de ver na correção da atividade. Quando a gente coloca um lápis dentro da água, a água, né, faz com que essa luz seja desviada. Então, a gente tem a impressão que o lápis está quebrado. Então, esse processo é chamado de refração, certo? As lentes dos óculos de grau ou de uma lupa, por exemplo, também desviam a luz, fazendo com que enxergamos os objetos maiores, menores e até mesmo invertidos. Não é verdade? Quando a gente pega uma lupa, a gente aumenta aquela imagem, não é isso? A luz, então, é outra característica da luz. É uma mistura de várias cores. A luz do sol e das lâmpadas parece não ter cor, e por isso dizemos que ela é branca. Na realidade, há centenas de anos, os cientistas descobriram que é possível separar a luz branca em muitas cores. Observe. Então, nós temos aí a luz branca, atravessa o vidro em formato de prisma. As várias cores que compõem a luz branca se separam ao sair do vidro, ficando visíveis. Então, ele pergunta aí para você: você sabia? A separação da luz em várias cores
também acontece naturalmente, na formação do arco-íris. Nesse caso, as gotículas de água que existem no ar atuam como prisma, separando a luz branca das outras cores. É isso? Dando continuidade, ele diz outra característica da luz é que ela pode ser refletida. Então, ele diz, você estudou que a luz não atravessa objetos opacos, né, como a madeira. Então, o que acontece com ela ao atingir esses objetos? Ela não atravessa. Mas o que acontece quando a luz bate, por exemplo, numa madeira? Quando a luz atinge objetos opacos, como um livro, ela é refletida. Ou seja, ela bate na superfície do objeto e volta para o ambiente, fazendo com que possamos vê-lo. Isso explica por que em locais escuros não conseguimos enxergar os objetos ao nosso redor. Então, aí está mostrando para vocês uma criança lendo, né? E a luz está batendo no livro e está refletindo, está voltando. É isso? A reflexão da luz também possibilita a visualização das cores. Lembre-se de que a luz branca é formada por todas as cores. Assim, ao ser atingida pelos raios de luz, um objeto verde, como a folha de uma árvore, absorve todas as cores que o formem, exceto a cor verde, que é refletida. Por isso, vemos a folha verde. Já uma maçã vermelha absorve todas as outras cores do raio de luz e reflete apenas a cor vermelha. Então, a reflexão é uma característica da luz que nos permite enxergar os objetos, certo? Aí está mostrando para vocês outra imagem, né? A luz atinge o espelho, tem uma pessoa, né, olhando no espelho, uma criança, e é refletida. Então, ela bate no espelho e volta. Como a superfície do espelho é bastante plana, né? Os raios refletidos seguem todos na mesma direção, certo? A luz e a visão. É impossível para o olho humano ver sem luz. Então, se não tem luz, a gente não consegue enxergar. A gente só enxerga um objeto se tiver luz, certo? Quando enxergamos um objeto é porque a luz refletida nele chega até os nossos olhos. E o que acontece depois? Analise o esquema a seguir para compreender melhor o sentido da visão. Então, gente, a gente estudou aí o caminho que acontece, né, para que a gente possa enxergar o objeto, né? Primeiro tem que ter a luz para que a gente possa enxergar. Então, a luz vai entrar no olho por um orifício chamado de pupila. A pupila pode fechar e abrir para ajustar a quantidade de luz que vai entrar nos nossos olhos. Em seguida, é no fundo do olho, em uma região chamada de retina, que as imagens são formadas. As imagens se formam invertidas na retina e é transformada em informações que são enviadas ao cérebro pelo nervo óptico. Depois, as informações chegam ao objeto e são interpretadas e reconhecidas, formando a imagem que vemos. Certo? Então, está mostrando aí para vocês. Você sabia? Existem luzes que nossos olhos não conseguem ver, como a luz ultravioleta, que pode provocar queimaduras na pele e danos nos olhos. Outro exemplo são os raios luminosos infravermelhos, que sentimos como calor. Aqui a gente fala um pouquinho sobre as estruturas presentes nos olhos, captam a luz e o cérebro que interpreta as informações. Isso ocorre em um intervalo muito curto de tempo. Nem sempre o que os olhos veem é como o cérebro interpreta. Nesses casos, ocorre um fenômeno chamado de ilusão de óptica. Observe a imagem ao lado. Você diria que ela está se movendo? Então, quando a gente olha a imagem, né, a gente tem a impressão que essa imagem está se movendo. Então, isso é uma ilusão de óptica. Por quê? Porque nem sempre o que os nossos olhos veem, o cérebro interpreta, tá certo?
Então, é uma ilusão de óptica, quando a gente tem a impressão de que aquela imagem está se movendo, tá bom? E por último aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados com a visão. Então, os olhos são os órgãos muito delicados. Eles são naturalmente protegidos pelas sobrancelhas e pelos cílios, que evitam a entrada de partículas de poeira e suor, por exemplo. Então, os nossos olhos, ele já é protegido pelas sobrancelhas e pelos nossos cílios, que faz com que não entre muita partícula de poeira dentro dos nossos olhos, certo? A gente vai conhecer agora algumas atitudes que podem ajudar a proteger os nossos olhos. Então, evitar esfregá-los, não assistir à televisão ou ficar em frente à tela de computadores e tablets por longos períodos. Ler e fazer as tarefas com iluminação adequada, evitando ambientes com pouca luminosidade. Não olhar diretamente para o sol, a fim de evitar danos causados pela luz ultravioleta. E usar óculos escuros em dias ensolarados. Então, aí está algumas atitudes que podem ajudar a proteger os nossos olhos. Aqui ele fala um pouquinho sobre o oftalmologista, que é o responsável por cuidar dos nossos olhos, o médico responsável, né, pela saúde dos nossos olhos. Então, muitas pessoas têm dificuldades para ver com nitidez e usam óculos para ajudar nesses casos. As lentes dos óculos são cuidadosamente produzidas de acordo com a necessidade de cada pessoa, considerando o que é necessário para corrigir o seu problema de visão. Também existem, né, as lentes de contato, que em geral são feitas de silicone, que são colocadas também diretamente nos nossos olhos, certo? Então, aí, os óculos, né, é usado para corrigir algum problema que a gente tenha para enxergar. Nós temos também aí a leitura braille, né? A escrita em braille, que é para pessoas cegas, né? Que têm a deficiência visual, que podem fazer a leitura de textos utilizando o sistema próprio de escrita, que é chamado de braille. Nesse sistema, as letras são representadas por um conjunto de pontos em alto relevo que podem ser sentidas pelo tato. Então, já que ela não enxerga, né? Ela vai sentir os pontinhos com o tato, com o dedo, e ela vai conseguir fazer a leitura, certo? Então, gente, aqui foi a nossa revisão para a nossa prova. Eu espero que vocês tenham lembrado aí do assunto que a gente estudou, certo? Durante esses dias. E uma boa prova, façam direitinho, com calma, certo? E eu acredito no potencial de vocês. Então, boa prova. E até a próxima aula.